Eu acho que tá. Então, como eu estava comentando com vocês, né, a literatura ela pode ser uma porta para amplificar tudo que a gente observa no mundo e que às vezes a gente tem um olhar mais horizontal e vem alguém e escreve e nos coloca a ver um fato que está no horizonte de forma mais vertical, de forma mais profunda, da gente enxergar outras camadas que existem a partir daquele pequeno fragmento, ou daquele pequeno fato, ou de um fato histórico, né? E por aí vai. Bom, a autora, né, a Sônia Barros, é uma escritora que tem já um, uma vasta obra literária, né? Ela faz esse livro, o Zaine, com a autora Raquel Matsushita. A Raquel, ela lê profundamente a obra da Sônia e traz na capa para a gente uma imagem muito Picasso, no meu ponto de vista. E se vocês tiverem a oportunidade de ver a obra O Sonho de Picasso, inclusive a mulher que está retratada nessa imagem, neste quadro, ela está com a cabeça virada do mesmo jeito que a Raquel faz na capa do livro. Depois, né, essa, essa capa que é feita com essas cores, né, esse rosto que tem o cinza, o preto, o azul, né, essas cores que chegam para a gente, assim, apesar de ter aquele vermelho no fundo, né, mas chegam para a gente, assim, como nos avisando de alguma coisa, né, como Picasso nos avisa, como Picasso nos provoca, né, de enxergar, às vezes, os olhos de um jeito diferente, né, os olhos maiores, ou a expressão atravessada, como se pegássemos, né, a nossa visão e colocássemos ela desfocada, não desfocada, mas virasse para outro lugar, né? Como se fosse no cinema, em vez de gravar aqui no horizontal, como a gente está aqui na paisagem, virasse e nós ficássemos de lado, né? Para enxergar essa realidade a partir de um outro olhar, e não um olhar de frente, central, centrado, porque não vai ser centrado, né? Vai ser um outro olhar. E quem fez o projeto gráfico foi, foi audacioso, porque fazer um livro pensando no público infanto-juvenil, todo colorido, a gente sabe que é um desafio para as editoras, porque na hora de fazer impressão desse tipo de material, ele vai agregar valor, porque, claro, tem as cores, né, tem as propostas dos logos das cores. Então, eu vejo que a Abacate, que é a editora, ela faz um projeto gráfico muito audacioso e que traz um efeito belíssimo, né? Porque a Raquel, ela retrata na capa e depois, ao longo do livro, em alguns capítulos, que a Sônia faz um sumário, como se fosse um sumário que ela faz, um sumário gotejando, assim, eu tenho a impressão que é como se a gente estivesse chorando, e aí as gotas vão caindo, né, de dor, de sofrimento, e a partir desse escorrer das gotas, ela vai criando, né, esse sumário. E isso é de muita sensibilidade do projeto gráfico, né, de quem pensou essa parte artística e visual do livro para conversar com o texto tão doloroso, né, da Sônia, e ao mesmo tempo tão leve, tão afetuoso, tão carinhoso, né? E ainda falando da questão da imagem,
o texto ele é dividido entre o hoje e o ontem. E se vocês prestarem atenção, eu não tive acesso ao livro digital, mas é possível que também dê para perceber no livro digital essa sutil diferenciação. Quando é o hoje, a página é branca, bem branca. E quando é o ontem, a página é cinza. Um cinza bem leve, né? Não chega a ser um cinza carregado, mas é um cinza, né? Nos lembrando Ô, deste... prof, é Oi? verdade, aqui na digitalização deu para perceber e era algo que eu não tinha reparado mesmo. Porque a página, por exemplo, de ontem aqui da partilha que eu estava vendo agora, ela é bem mais amarelinha do que a parte do branco. Então, sim, deu para pegar. Ah, então, que bom. Mariana também conseguiu perceber no Kindle se tem essa diferença entre as páginas do ontem e do hoje. Tem a diferença, no Kindle especificamente não tem a parte da cor, né? Mas como eu tenho o aplicativo do Kindle no celular, dá para perceber também, porque daí no celular eu tenho a parte das cores, assim, que diferenciam. Ah, entendi. E as cores fazem toda a diferença, né, na hora da gente ler, porque são as primeiras impressões que você vê, né? É como a gente acordar de manhã, olhar para o céu azul, né, como o dia de hoje, belíssimo, com o sol, né, a gente já tem um outro ar, né, de quando amanhece chuvoso, a gente já tem vontade de ficar mais tempo na cama, a gente tem vontade de ficar mais tempo aconchegada, né, não tem essa vontade tão rápida de despertar como num dia ensolarado como hoje, né? Então, as cores nas obras de arte, elas têm também, né, essa perspectiva de mostrar para a gente as sensações, né? Quais são as sensações que a artista teve quando ela leu essa obra, né? Porque a gente percebe que foi uma leitura e releitura, não foi só uma leitura, né? Eu li esse livro ano passado, eu fiquei profundamente impactada, porque quase, quase todos nós, em algum momento, se deparou, né, com alguém com essa doença, né? Ou próximo, ou um vizinho, ou alguém bem da família, né? E, e eu tive duas pessoas muito próximas. Uma foi a minha avó, que a gente teve contato, bastante contato. Eu conheci ela antes da doença e depois tive que conhecer ela durante a doença, né? Porque as pessoas ficam realmente irreconhecíveis, né? Essa sensação de a gente ter que reaprender, né? E conhecer quem que está ali, quem é que está ali agora, né? Então, são histórias, a gente tem várias passagens desses contatos, de passagens extremamente dolorosas e tristes, e passagens extremamente engraçadas, né? Assim, que a gente precisa rir, porque senão, se a gente não vê a graça, fica tudo muito duro, fica tudo muito sofrido, mais do que já se apresenta. E a Sônia, desculpem, a Sônia, ela faz isso, né? Ela faz esse jogo na linguagem, ela vai nos mordendo, apresentando nas primeiras páginas do que é o livro, ela não esconde, né? Na, na página 12, ela já diz, né? Na página 12, ela já fala, quando a Sônia pergunta para ela, né? Filha pergunta para a mãe, Zaine, o que é isso? E daí a mãe explica dentro do que a mãe compreende o que pode ser, né? Então, já de início, quando eu vi a capa ano passado, eu imaginei que fosse, mas quando eu li as primeiras páginas, eu vi que era, né? Então, voltando né, um pouquinho ainda, ela, voltando a Raquel, né? A Raquel, ela faz essa capa
e o projeto gráfico vai fragmentando essa capa, ou fragmentando a obra que está na página 67, 68, deixa eu ver se é isso mesmo, onde aparece o desenho, né, de novo, dessa mulher, né, que para mim lembra muito o sonho do Picasso, só que daí o rosto da mulher está um pouquinho diferente, né? Tá assim, né? Como se o livro tivesse virado, porque aqui o livro está assim, aí o rosto parece que está de frente para a gente, mas quando a gente vira assim, né, a gente percebe que é possível que seja este o sentido que a Raquel tenha dado pensando nessa capa, né? Porque aqui tem esse olhar aqui com essas gotículas, né? Aqui não tem, né? As gotículas como se fossem as lágrimas lá no início. E aqui eu peguei uma régua e fui fazendo traços, né, imaginários com a régua e consegui perceber que ao longo dos capítulos foi isso mesmo que aconteceu. Ela foi fragmentando, fragmentando e no final ela junta os pedaços, né? E aí, apesar de ela viver na fragmentação da memória, ela tem um todo. Ela tem um todo que já foi vivido, né? Afinal de contas, são 88 anos. Então, tem muita história, tem muita coisa, né, viva. E essa imagem, para mim, ela foi muito impactante nesse sentido, né, de lembrar Picasso, que também tem todo um pensamento histórico que a gente, né, sabe da sua irreverência, né, da sua crítica social. E se a gente pensar hoje na nossa sociedade, é uma sociedade que faz um pensamento, né, e os ritos e as reflexões é muito voltado para o embelezamento e para o momento da jovialidade, né? Esse pensamento de que as pessoas vão envelhecer e que vão ter seus traços, suas marcas, vai mudando, vai modificando, a beleza vai ficando outra, né? Hoje até tem uma leve discussão, mas há ainda uma imposição de uma jovialidade permanente, né? E esse livro ele vai trazer para a gente, né, essa beleza e essa dor de estar numa idade no qual as memórias, as lembranças, elas vão se esfarelando, né? Como a Raquel fez com a sua obra de arte, ela pinta o todo e depois esfarela, né? Fragmenta, para no final ela juntar de mais uma vez e fazer o todo. No início, a Sônia, que é daqui de pertinho, né, de Curitiba, ela faz uma epígrafe de um texto que ela recebeu um prêmio no Paraná, que é o Prêmio Literatura 2017, no qual tem o título Filha a carregar a mãe. Então, essa epígrafe, ela já, ela já mostra como que nasce, né, essa relação e esse texto. E a epígrafe diz assim: e quando a levo assim comigo, braço em braço, passos arrastados pelo assoalho, ou por sobre os sustos da calçada, sinto acender na memória o meu corpo, o amparo dos seus braços, o calor do seu colo, ventre que não me gerou, mas desde sempre me acolheu. Então, ela faz um novo nascimento, né? Como se esse cordão umbilical fosse religado de um outro jeito, né? Fosse religado a partir das memórias, né? Para nascer uma filha que vai se tornar não mais filha, né?
ela vai se transformar em outra coisa nesse processo de estar junto com a mãe. O primeiro, que é Slime, começa com hoje, né, e ela nos apresenta do que é, o que é essa história, né, que é sobre essa doença que todo mundo tem medo, todo mundo tem receio, né? Deixa eu pegar minha água. Todo mundo não quer, né, ter alguém da família com essa doença. Então, ela já diz assim do que é esse livro. Na sequência, ela vai lembrar de quando ela surge na vida da mãe dela, né? E aí aparece no texto essa firmeza, né? Esse laço firme que elas têm, né? Que por mais que ela chega, né? Que ela se trata por ela e eu, ela chega e a, a mãe, né? E faz a pergunta, né? Por que que você não veio me ver ontem? E aí eu, que é essa filha, se irrita, porque ela está ali todos os dias, ela está ali todos os momentos, né? Ela não larga da mãe de jeito algum. A autora, ela usa do recurso de colocar entre parênteses, de colocar as letras em itálico para nós imaginarmos essa expressão e também da gente pensar como que a gente reagiria, né, nessa repetição de fatos, de ações e de comportamentos, sendo que não foi isso que aconteceu, né? A gente esteve ali. Então, a Sônia, ela traz esse registro, que é o registro real, né? Que lá no final ela diz que esses relatos nascem, esses fragmentos, né, de memória, nascem a partir de 2018, quando ela tem formalmente pelo médico o qual é o problema da mãe, né? Então, ela sabe qual é o problema, e mesmo assim ela se irrita. Então, a Sônia traz para a gente assim, essa humanidade, porque ela podia simplesmente não fazer esse entre parênteses, continuar a descrição sem nos informar o seu estado emocional, mas ela faz questão de colocar e nos aproxima, né? A gente fica mais próxima ainda dessa escritora e mais comovida ainda com ela, porque a gente fica pensando assim, nossa, realmente, né? Não deve ser fácil, né? Essa repetição toda de que, ai, você não veio aqui, você não trocou a minha roupa, você não trocou a minha calça, você não cortou as minhas unhas, eu não tomei café, né? E fica repetindo isso em várias partes, né, do livro, não só aqui no início. Mas a beleza do fragmento Quando Você Caiu do Céu é a história de quando elas se conhecem, é a história de quando elas se aproximam e, e uma é dada à outra, né? Que eu acho que quando a gente tem filho, a gente normalmente, não é sempre, não é regra, né? Mas durante a gestação, a gente vai criando o vínculo. São 9 meses para a gente ir se apropriando desse ser que está crescendo, dessa barriga que vai evoluindo, até que explode, né? Nasce, e ainda o vínculo vai se construindo, né? Diariamente, porque não é uma coisa tão fácil, não é uma coisa tão simples, porque é uma explosão de modificações, mas há um processo como se fosse um ritual, né?
você vai primeiro passar por aqui, a sua barriga vai crescer, depois vai nascer o bebê, aí você vai amamentar. Então, tem todo um rito. E a adoção, ela tem, hoje em dia até tem ritos, né? Até tem as conversas, vai a psicóloga, vai assistente social, tem esse trato, digamos assim. Mas não foi o que aconteceu aqui. Aqui aconteceu de uma outra forma, né? De uma forma que acontecem e aconteceram em vários lugares. De aparecer uma pessoa e que não tinha condições e que queria deixar a criança e que daí a pessoa se sensibiliza, que sempre ela tinha um sonho, né? Que é uma história que vai aparecer na sequência, né? Um pouquinho para frente, porque aqui nesse primeiro capítulo não fala de como que é que as duas se conhecem, mas fala de que ela é um anjo que caiu do céu. E aí, quando ela vai para o ontem, que é o próximo capítulo, que repete o título, né? Quando você caiu do céu, a Sônia nos conta como foi que ela, né, surgiu na vida da mãe. E aí tem a história do sonho. Então, o sonho, né, é uma coisa tão forte, tão sensível para algumas pessoas que tem gente que sempre tem um sonho recorrente, né? De, eu sempre sonho com isso, eu sempre sonho com aquilo. E essa mãe, ela sempre sonhava com uma criança caindo do céu. E quando vem essa mãe, essa memória do sonho vem, e aí ela entende, não, essa é a minha criança, esse é o anjo que trouxe, né, a criança para mim, né, e ela não tem dúvidas. Essa questão do sonho, ela é muito forte, principalmente na literatura escrita pelos indígenas. Tem um livro do Daniel Munduruku, que eu até separei aqui, ó, chama-se Meu Vô Apolinário, um mergulho no rio da minha memória, que ele fala dessa relação que ele tem com o vô, né, dos sonhos que o vô conta para ele e dos sonhos que ele tem. E como os sonhos revelam coisas, conhecimentos, saberes para ele, e como o vô também lia os seus conhecimentos, os seus saberes através dos sonhos. E aí eu fiquei assim pensando, né, como aqui também tem isso, né? É o sonho dessa mãe que sempre desejou ser mãe e sonhava com uma criança caindo do céu, e aí aparece e ela não tem dúvida, né? Que ela é o presente. E, e esse vínculo, né? Esse vínculo de presente, ele é um vínculo muito forte, é um vínculo muito bonito. Uma e outra são os amores da vida uma da outra. E elas, ao longo de todo o livro, isso vai sendo reforçado. Você é o amor da minha vida, você também é o amor da minha vida. A todo momento, esse discurso, essa fala, ela é repetida, ela não é só falada no início e depois não aparece mais, não. Ela vai ser repetida. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento da criança, quando a criança é bem pequena, né, a gente conta a história, por exemplo, do Chapeuzinho Vermelho. Se a criança gosta do Chapeuzinho Vermelho e nem outro dia tu quer contar os três porquinhos, ela vai dizer assim, conta a história do Chapeuzinho Vermelho. Aí tu fala, mas vamos ver uma história diferente hoje? Ela, tá, mas primeiro tu conta a história do Chapeuzinho Vermelho. Aí tu conta a história do Chapeuzinho Vermelho. E aí no dia seguinte ela vai pedir de novo. No dia seguinte também, no dia seguinte também, porque a criança, ela está nesse processo de formação de memória, ela está construindo as suas memórias, ela está construindo as suas relações. E isso, a infância. E a serenidade, né, a velhice, ela está nesse processo aqui do Alzheimer, nessa desconstrução de memória. Então, são momentos que a pessoa fica, nítido, né?
que ela fica completamente perdida, que ela fica completamente confusa, que ela não sabe o que foi ontem, se é hoje, se já passou o aniversário, se já teve o Natal, né? Então, fica nessa confusão, mas em alguns momentos, pequenas ações de uma filha afetuosa acalantam, né? Trazem um certo sossego, trazem uma certa calmaria instantânea, mas é uma calmaria para que a vida consiga seguir, né? Aí, ao longo das memórias, a gente vai entendendo quem é essa filha e quem foi essa mãe, né? A partir desse jogo do ontem e do hoje, né? A gente vai vendo todas as dificuldades de uma mãe sozinha criando uma menina com muita dificuldade, né? Quando chega o Natal, que ela pede, né, o presente, né? Quando lá no capítulo onde tem a paciência, né, onde ela fala da roupa, ela pede, né, ai, você não trocou a minha. Eu tenho uma nova babá, mas a babá não troca, eu não gostei muito dela porque ela me deixa sempre com a mesma roupa, né? É bem, acaba sendo engraçada essa passagem, mas é de muita sensibilidade da filha, né? E aí tem uma passagem que fala assim: viu como estou importante agora? Lá na página 20, a, a mãe, né? Ela fala: como eu sou importante agora? Daí, você sempre foi importante. Por que agora está ainda mais? Porque tenho duas babás. Duas babás? Tem três. E eu? Você não conta, porque você não é babá. Não, eu não cuido de você todos os dias? Ela me abraçando. Você é minha mãe. Então, aqui, né? Aqui há o jogo de transformar essa filha adotiva em mãe, né? Esse jogo aqui é invertido, né? Aqui a mãe, apesar de ela estar nessa situação de esfarelamento de memória, é ela que faz e é ela que coloca essa filha num novo lugar, né? Numa nova relação. E aí, voltando, né, à questão do aniversário, né, e do presente e tudo mais, quando ela não consegue lembrar de fatos, de questões, e que daí está perdida, mais uma vez, né, ela vem e apresenta uma foto, um retrato, e daí, você sabe quem são? Ela olha, é minha mãe, meu pai, meus 11 irmãos, fala o nome e apelido de cada um pela ordem e eu, né? E daí, que família linda. E na sequência, ela vê de novo a foto, né? Meu pai, minha mãe, meus 11 irmãos e eu. Então, ela tinha acabado de nomear os nomes de todos os irmãos, tinha acabado de falar tudo. Ela olha para algum lugar, volta, olha para a imagem e, de novo, tem o flash de memória, né? Então, essa filha, ela tem essa preocupação, né, de trazer elementos para ajudar nessa memória e para ativar, né? Ativar, fazer com que ela não se esqueça de quem ela é, de quem ela foi, de que lugar que ela veio, né? E por onde ela passou. Então, no final desse capítulo, que é o aniversário, lá da página 20, 21, 22, né, na página 22, ela fala assim, estou aqui ainda porque tenho uma mãe muito boa e abraça-me. E aí ela não fala nada, só tem
o pensamento dela entre parênteses. Sinto o cansaço transformar-se em alegria e o abraço também, né? Então, a gente observa no livro o quanto nos humaniza essa obra, o quanto a afetividade ela vai nos colocar no lugar de conforto, porque no fim, né, nesse trecho aqui, o que conforta é o abraço, o que conforta é a alegria de naquele momento, né, ela ter aquele flash, aquele entendimento, né? Então, o que é interessante a gente pensar, assim como a gente aprende com as crianças na repetição, que elas estão construindo a sua memória, que elas estão construindo os seus laços afetivos, que elas estão construindo as suas referências, o idoso, ele já construiu, ele já tem as suas referências, né? Então, no Alzheimer, nessa desconstrução, aos poucos ele vai chegando, possivelmente, em lugares que são muito remotos da memória. E aos poucos, essas caixinhas remotas, que às vezes não são acessadas por muito tempo, são acessadas, né, a partir dessas experiências que foram vividas durante a construção como pessoa, como mãe, né? Como alguém solidária, alguém sempre justa, alguém que batalhou muito, que sofreu muito para construir, para dar acesso à educação, para dar acesso à saúde, para dar acesso à cultura, né? A brinquedos, a passagem do Natal, quando ela ganha, né, a boneca tão desejada, né, ela fez uma negociação, é tão bonitinha a negociação com a mãe, mãe, você não precisa me dar presente de aniversário, daí você economiza dinheiro, e aí você me dá no Natal, e aí fica sendo presente de Natal e de aniversário. E aí chega, né, o Natal e ela ganha a boneca tão sonhada. E aí a filha quer retribuir. E sendo uma mãe solo, não tendo ninguém como apoio, é ela que faz tudo, ela faz o papel de mãe e faz o papel de pai. Então, quando é Dia das Mães, que é esse rito, né, social que a gente tem, como é o rito social do aniversário, como é o rito social do Natal, né? Esses eventos todos que junta-se família, que junta-se pessoas para fazer essas comemorações, ela também queria, né? Ela também queria dar presente de aniversário para a mãe, só que ela não tinha como, ela era uma criança. Então ela joga com a mãe, né? A criança joga com a mãe e diz: você me leva, e aí você fica fora da loja, como a gente faz no Dia das Mães, eu compro, e aí depois você paga. E aí eu faço uma surpresa. Então, esse jogo do faz de conta é de uma beleza ímpar, né? Olha o que essa mãe fez, né? Conseguiu fazer, né? Ela se coloca, ela entra no jogo da criança, então, ok, eu vou, né? E ela faz esse jogo. E isso vem nessas memórias aqui, né? Do hoje, quando ela fala do hoje, quando foi essa história da boneca, eu vejo como se fosse assim, para lembrá-la de como a mãe dela, né, como essa mãe foi com ela. A minha mãe fez isso, ela foi lá na loja, fez de conta que, né, me deixou lá, eu escolhi que tinha que ser bem barato, né, que era a fala da mãe, que não pode ser caro, né, ela tinha isso recorrente, no entanto que a criança, ela já fala, não, eu sei, tem que ser, não pode ser muito caro, né, é uma criança já sensibilizada, né? Já entendeu quem ela é, onde ela está, quem é a mãe dela. Ela sabe que não pode extrapolar, que ela sabe que não pode pedir uma coisa diferente do que se apresenta, porque não vai dar, né? Mas ela não se conforma, ela quer também participar e ser
alguém que faz uma surpresa para a mãe, né? Possivelmente porque vai para a escola, escuta os amigos, os colegas comentarem, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei isso, meu pai comprou tal coisa que dei para a mãe, porque é muito comum, né? A gente escuta, né? Eu que estou no ambiente escolar, a gente escuta, meu pai fez isso de surpresa, minha mãe fez isso de surpresa para o meu pai, né? Quando são esses eventos sociais, né? Então, a criança vendo isso tudo, observando tudo isso na sociedade, na escola, possivelmente, ela também tem o desejo, né? E a mãe, ela brinca e faz o desejo acontecer. Então, eu acho isso de uma beleza muito ímpar. E vejo que essa passagem estar aqui no livro é mais uma vez para lembrá-la e nos lembrar de o quanto a criança ela também precisa de cuidado, ela também precisa de amparo, o quanto a gente também precisa entrar no jogo da criança para poder brincar com ela, para poder acessá-la, para poder entendê-la, porque a gente, assim como a gente aprende muito, né, com os anciões, a gente aprende muito com essa mãe, a gente está toda hora aprendendo, toda hora, mesmo com a doença, toda hora ela solta, né, frases, pensamentos altamente belíssimos, né, de sensações, de percepções, de memória, né, o que ela guarda na memória, o que ela tem guardado, o que foi importante. Então, a gente vê a todo momento a gente está aprendendo com essa senhora. E a criança também, né? Essas duas pontas que se dão a mão, né? Elas são essenciais e importantíssimas, né? Porque quando ela vem trazendo a sua criança, ela vem trazendo essas memórias que foram construídas com essa mãe que agora está desaparecendo, né? A mãe vai desaparecendo. Ela está ali, mas ao mesmo tempo, às vezes ela não encontra, né? Então, é uma situação que não é uma situação simples, né? É uma situação complexa, e a cada capítulo a gente vai nos surpreendendo, né? Vendo toda a trajetória da Sônia, de como a mãe sentia orgulho dela, né, de como ela é estudiosa, de como ela era inteligente, de como ela escrevia bem, como a mãe já sabia que ela seria escritora. Então, a Sônia, ela se coloca, né, no texto. Quando ela lê as histórias dela para a mãe, eu lembro dessa história. É a história da biruta, né? Então, a, é a memória que a mãe proporcionou a ela, que proporciona ser a escritora. E esse lugar de cuidado, de afeto, ela não é assim, eu estou aqui porque é minha obrigação. Ela ultrapassa isso, ela não é só obrigação, ela é a perpetuação dessa memória, porque foi uma oportunidade, e é uma oportunidade para ela, junto com a mãe, observar o que a mãe tem de memória ainda presente nesse espaço de tempo, junto com essa doença que é assustadora, né, horrível. A biruta entra lá na página 31 e 32, quando ela, né, fala da história da biruta, que é a galinha cega, que é muito engraçada essa parte, e ao mesmo tempo, assim, comovente, né? Onde ela fala, né, da galinha. E ela diz com quantos anos ela estava, né? Eu, 9 anos, chego cedinho à casa em que ela trabalhava e corro para o quintal, onde há um galinheiro. Biruta, o que aconteceu com você, Biruta? Chega logo depois. Ela chega logo depois. Coitada, não aguentou o frio. Eu fico olhando a galinha estirada no chão e começo a chorar.
Ah, biruta! Ela. As outras enxergam e sobe no poleiro para dormir. Ela ficou no relento. Fez muito frio esta noite. Eu. Será que ela morreu mesmo? Ela, passando a mão na galinha. Tá durinha, morreu sim. Eu. Foi minha culpa, devia ter levado ela para dormir lá em casa. Ela. E a Nina? Esqueceu a Nina? Eu. Lembro-me da gata que tínhamos em casa. É mesmo. Acho que a Nina podia machucar a biruta. Ela. Você cuidava dela tão bem. Se não fosse você, ela tinha morrido antes. Após um tempo, as duas cavamos um buraco no quintal da terra para enterrar a galinha. Eu. Vou me lembrar dela para sempre. Ela. Eu também. Me abraçando, eu também. Então, assim, essa relação que elas tinham, né, de fatos vividos e de que o abraço, ele é sempre presente, né, e eu vou me lembrar disso para sempre, eu te amo para sempre, é sempre esse sempre, né, ele está ali em todos os momentos afetuosos, então, foi uma construção afetiva tão bem construída lá na infância, que esse laço fica tão forte que mesmo os momentos mais irritantes que ela tem, e que somos humanos, a gente vai se irritar mesmo, a gente vai se cansar, a gente vai, né, ter uns 5 minutos, e que depois de passar os 5 minutos, volta, né, respira, abraça e continua, né? Porque não é uma coisa simples de elaborar, de organizar, de pensar e de ter a convivência diária, né, com esse eterno, né, esquecimento de fatos, lugares, às vezes de quem a pessoa é, né, de quem a pessoa foi, e aí ir lembrando aos poucos ou pedaços, não é uma coisa simples de lidar. Então, esse amor que vai sendo construído na infância, ele é muito presente, né, durante a narrativa toda, durante todo o percurso da obra, né, sempre você é o amor da minha vida, né, é sempre, em todos os momentos, há essa construção se estabelecendo. Não é porque são adultas que este desejo de demonstrar o carinho, o afeto, se perde. Muito pelo contrário, ele vai sendo repetidamente enfatizado e demonstrado, né? Porque tem, né, esse elemento que é a memória em declínio, né? A lembrança sendo simplesmente, né, sendo perdida. E aí essa construção ela é importantíssima para poder criar vínculo, né? Porque se não cria vínculo, não tem um lugar para chegar, fica cada vez mais complexo, né? Porque daí como é que vai chegar? Como é que vai fazer? Né? Por onde que vai caminhar? Né? Lá na página 35, quando ela fala do hoje, né? Ela fala das dores do corpo, né? A dor do joelho. E aí, como é que é o nome dessa doença mesmo, né? E ela fala que doença que é. Daí ela fala que ficar velha é uma porcaria. Gente nova também tem artrose, ela. Será que você tem? Seu braço dói, né? Eu não sei se é artrose, mas dói sim. Ela. E ainda precisa me carregar para lá e para cá. Estou forçando muito seu braço. Eu, disfarçando a dor. Não, pode segurar em mim. Ela. Você também tem artrose? Eu. Não sei, acho que não. Ela. Eu tenho no joelho e no ombro. Não é o mesmo o nome da doença? Eu. Artrose. Ela. Dói muito.
Eu sei. Por isso, precisa tomar remédio e fazer fisioterapia. Ela, para de caminhar e encosta a cabeça no meu ombro. Eu também preciso do seu colo. Esse braço aqui, ó, é o meu colo, sabia? Então, essa passagem, né, ela é de uma delicadeza, né, para a gente se surpreender, né? A gente sabe o que é que está acontecendo, mas como a gente aprende, né, que esse colo aqui, esse ombro aqui é o colo. Então a gente vai aprendendo com essa pessoa que não lembra que é artrose, mas que lembra que o ombro é colo, né? Então é uma coisa de uma beleza, né? Muito, muito impactante e de muita assim, é muito afeto envolvido, né? E a gente vai se surpreendendo com o passar das páginas, com né, as páginas vão virando, você vai, ao mesmo tempo, sentindo uma aflição, uma tristeza, e, ao mesmo tempo, tem esses momentos de acalanto, né, que vão te pegando no colo e dizendo assim, é difícil, não é fácil esse lugar, essa doença, mas há possibilidades de ter momentos nos quais a gente consiga enxergar para além da doença, para além da dificuldade de ir no banheiro, para além da dificuldade de fazer alimentação, né? Tem pequenos recortes, e são pequenos mesmo, porque fica muito claro aqui no texto, né? São pequenos momentos de beleza, pequenos momentos de sutileza, de delicadeza, né, de afetividade, e que daqui a pouco volta tudo de novo. Ah, mas é, você não veio me ver ontem, você não trocou a minha roupa, você não cortou a minha unha, você não me deu café, você não veio me visitar, né? Passa um tempo e volta, né? Todas as perguntas de novo, todos os questionamentos, né? Tudo que a doença, né? Faz a pessoa passar, né? Eu, eu gostaria de pensar que esse esse momento do banheiro, né? É uma coisa é uma coisa muito difícil da gente se colocar no lugar. Não sei se alguém já teve essa experiência de ter que cuidar de alguém adulto no banheiro, porque as crianças é muito comum, né? Criança pequena, todo mundo quer trocar, todo mundo quer levar para o trocador e fazer a troca. Mas o adulto, ele fica num lugar de constrangimento, né? Para quem faz e para o adulto que está ali também, né? Então, eu fico me colocando nessa situação e como seria, né? O que faria? É, é, como é que a gente faz? Então, a Sônia, ela não dá uma receita, ela não diz assim, ah, eu fiz isso. Não, as coisas vão acontecendo, né? Como as necessidades acontecem, elas acontecem, né? Não tem um manual de instrução. Então, ela vai falando, né? Vai narrando de como as questões acontecem, o que acontece, e vai tratando isso com uma naturalidade, e esse paralelo a gente faz com o bebê, né? Que ela, o mesmo processo que a gente enxerga que precisa ser feito com os bebês que precisam trocar as fraldas, ela faz essa transposição, né, para a mãe. Pronto, você está limpinha, né? Agora eu vou enxugar você. Agora ela faz esse momento tão constrangedor para o adulto ser algo que ela consegue transformar, né, numa situação que é difícil. Mas vamos lá, vamos tentar fazer isso da melhor forma possível, né?
E aí a palavra paciência, ela desde o início até o fim, é uma palavra que ela vai aparecendo e a gente vai vendo o que significa paciência, o que é ter paciência, quando que ela tem paciência, por que que ela tem paciência. E aí a paciência vai aparecendo, e aí tu vai entendendo, e tu vai compreendendo mais essa palavra. Porque quando a gente usa a palavra paciência, a gente usa assim, paciência para esperar um ônibus, paciência porque a festa que ia acontecer não vai acontecer, paciência é para tanta coisa, né? É para tantas situações que a gente precisa ter paciência, e que aqui ela coloca a paciência num lugar que é muito maior, que é um lugar imenso, né? Que é um tipo de paciência muito diferente e que às vezes essa paciência ela vai se esgotar, mas rapidamente ela vai retomar, né? Ela se esgota, ela realmente perde, mas ao mesmo tempo ela resgata, ela vai atrás e ela traz, né, para poder continuar. E outra, assim, uma das coisas marcantes do livro são as datas do Dia das Mães e a data do Natal e a data do aniversário da mãe e da filha, mas principalmente do aniversário da mãe, porque Natal é dia 25 e dia 27 é o aniversário. Então, essa relação do tempo, tanto dela quanto da mãe, ela é medida por essas datas. Ah, o teu aniversário, o teu aniversário é depois do Natal. Então primeiro vai. E o meu aniversário? O teu aniversário é antes do Natal. Então, assim, o teu aniversário ainda não chegou, depois do teu aniversário, daí que vem o Natal. Então, essa relação, né, ela é construída com essas datas são as datas que aparecem, né, no texto com uma força, porque são as duas. Então, as datas que elas colocam peso de valor, de construção de memória, de construção de afetividade, são essas, e elas são extremamente sólidas, né, construídas com simplicidade, com delicadeza, mas com uma força que faz com que as memórias de algumas situações ela fica, né? Ela não se vai, né? A, essa memória de que você mãe, você sofreu muito, né? Como mãe, e daí a mãe não, mas você também, né? Você também teve dificuldades e você sempre foi uma excelente aluna, né? Então essas construções elas é o que vai, né, ficar, é o que fica prevalecendo. E quando aparece, né, o Dia dos Pais, aparece porque há uma outra construção surgindo, né? Que é a construção com o neto, né? E daí o neto com o pai. Mas, de modo geral, não tem Dia dos Pais, né? O Dia dos Pais vai acontecer por causa do neto, e aí aparece esse novo elemento lá no finalzinho do livro, né? Que até então era Natal e Dia das Mães, né? E aí, com o neto, vai aparecer o Dia dos Pais. E aí essa relação com o neto é uma relação que tentou se construir, mas que a gente percebe que é uma relação que como a doença está avançada, é uma relação difícil, né, de se estabelecer, não é uma relação tão simples, né? Essas são as considerações que eu gostaria de apontar. Eu quero ouvir de vocês também, gostaria de que vocês se colocassem para pensar nessas palavras que ficaram do texto, quais são as palavras fortes para vocês, né? De momentos afetuosos, ou de momentos tristes, ou de momentos conflituosos, né? De confusão,
essas imagens, né, que a gente vê ao longo de toda a obra, e no final, né, como ela se coloca, porque no final ela faz uma página cinza, e aí na página cinza ela escreve como estes retratos nasceram. E retrato é uma palavra que a gente usava muito antes para falar de fotografia. Era muito comum entre as famílias falar, eu vou buscar os retratos da família, vou buscar o álbum da família. A palavra retrato estava sempre muito relacionada com fotografia. E quando a gente pensa nesses capítulos, né, para mim é como se fossem um álbum fotográfico, porque ela escreve de um jeito que a gente consegue visualizar. Não sei se vocês também têm essa sensação, mas eu tenho a sensação de colocar as coisas, né, na cama, a porta. Ela vai contextualizando e eu consigo ver que é uma fotografia daquele momento, né? Porque o retrato tem isso, né? Ele congela aquele momento e conta uma história que está ali nessa narrativa com profundidade, com paisagem, com cores, com texturas, e a gente sente isso também, porque tem cores, tem textura, tem gosto, né? Tem sabor, tem som, tem imagem, né? As sensações, elas são muito presentes, né, a partir desses retratos, né, dessas fotografias que a Sônia nos apresenta. Eu gostaria de abrir para que a gente pudesse conversar, senão eu vou ficar falando e aí eu vou cansar vocês. Vamos lá. Vocês conseguem me escutar, pessoal? Sim. Conseguem? Beleza. Não sou muito familiarizada com o Teams, daí às vezes eu me bato um pouco, mas eu fiz algumas anotações, então, que casaram bastante com a aula que a gente teve ontem em literatura infantil e juvenil. Achei muito interessante. 3 pontos aqui que eu vou destacar, conforme a fala da professora. O primeiro é esse pêndulo, né, das memórias. Eu acho muito interessante, por exemplo, como as memórias do ontem estão muito frescas para a mãe dela e para ela muitas vezes não estão. Então, conforme a mãe dela às vezes fala sobre os episódios, né, do passado, ela fala: Nossa, você lembra disso? Então, ela se lembra do ontem, tem as memórias da infância, né, dos episódios que essa própria autora às vezes não lembra. E aí ela tem essa oportunidade de refrescar. Então, por mais que ela não pense muito no hoje, não lembre muito do hoje, as memórias do passado estão muito bem construídas, então tem esse pêndulo, né? E nesse pêndulo é que o amor e a constância se constroem. Um outro ponto também muito interessante, que acho que casa também com essa ideia de memória, é o caráter dessas lembranças, né? Porque a pessoa que tem Alzheimer, muitas vezes eu tive uma tia com Alzheimer, e ela sempre trazia memórias, enfim, momentos de um passado muito longínquo da vida dela. Ela citava parentes que ela conheceu quando ela era muito jovem, enfim. E como eu conhecia ela já muito velhinha, ela não sabia muito sobre mim. E eu achava muito interessante como o caráter das lembranças dela era sempre positivo, de pessoas que vinham visitar ela. Então, para a gente ver, né, e pensar como a relação delas sempre foi algo muito positivo e como a professora destacou, muito bem construído já na infância, porque ela sempre traz lembranças boas, por mais que sejam de momentos difíceis. Por exemplo, quando a gente volta lá, né, naquela parte do ontem, quando ela fala daquele homem que veio pedir comida na frente da casa delas, e que além de dar a comida, ela dá um bolo. Aí a mãe encara ela e fala assim: Você sabia que eu já tive que pedir comida para nós duas? Então, ela vai para aquele ontem, para uma lembrança no passado, e por mais que seja uma lembrança difícil, né? Porque para a mãe chegar e falar para a filha que as duas passaram necessidade, é uma conversa difícil para você ter com uma criança. Porém, ainda que seja difícil, é uma conversa leve, né? Então, um relacionamento construído em afeto ao longo desses anos, que sustenta essas memórias dela já no período do Alzheimer. E por fim, eu senti isso
mas eu acho que é uma coisa que a autora soube trabalhar muito bem. A gente leu, né, também na disciplina com a professora Alcione, o livro Hoje Eu Vi um Pica-Pau. E eu senti, conforme as páginas iam passando, né, que algo muito difícil, muito triste ia acontecer pelo fato do caráter do livro Hoje Eu Vi um Pica-Pau, né, que a gente conhece o contexto da Segunda Guerra Mundial, do autor ter passado por aquilo com a família dele, e muitas pessoas tiveram um fim extremamente trágico, e ele, felizmente, tá vivo, enfim, tá tocando a vida dele. E no fim da obra, conforme ia acontecendo aquele suspense, eu pensava, meu Deus, o que vai acontecer? Será que ele vai morrer? Enfim. E esse suspense, ele vai também, de alguma forma, ainda que mais sutil, sendo construído também. O caráter do Alzheimer é aquele caráter em que a pessoa ela vai perdendo suas memórias e, como a professora destacou ao longo da fala, ela vai definhando, né? Ela vai se esquecendo das pessoas, ela olha os rostos e não reconhece, apenas lembranças de um passado muito antigo da sua vida. E nessa obra eu percebi, conforme ela ia avançando na doença, eu pensava, meu Deus, mas será que ela vai falecer? Será que ela vai esquecer todo mundo? Onde é que vai ir essa história, né? Qual que é o fim dela? Então, mas eu senti que por mais que houvesse esse suspense, essa construção de alguma forma, assim, que me fizesse pensar, meu Deus, para onde isso vai? Ainda assim, foi um término muito leve, né? Eu vou pegar aqui até um trecho, no finzinho já lá da obra, bem lá nas últimas páginas, que ela fala assim, antes do como estes retratos nasceram, ela fala, ela fala, né? Você também é as duas coisas, o amor da minha vida e muito esquisita. Rimos as duas. Aí ela finaliza. Sinto acender em mim a luz de um pensamento, de uma certeza. Nada vai apagar essa história que nos une, esse amor imenso. Nada, nem mesmo o Alzheimer. Então, por mais que a doença tenha esse caráter imenso, muito triste, que define a pessoa, que transforma o adulto num ser de vulnerabilidade, de dependência, ainda assim, o amor delas é o que mais se destaca, né? É o principal tema dessa obra. Então, essas são as minhas considerações, a relação do pêndulo com a memória, a relação com a obra, Hoje Eu Vi um Pica-Pau, e também sobre essas lembranças dela serem algo de muitas camadas, né? Igual uma cebola, de muitas camadas. Você vai descascando e você vai chorando, porque você vai vendo, né, o hoje dela e o ontem delas juntas. E aí você pensa que as lembranças dela hoje, quando ela fala do passado, quando ela fala do ontem, é sempre com caráter bom. Nunca é com caráter triste. Dela fala amor da minha vida, e essa relação também com o sempre, sempre, essa constância, né? Então, não é um amor que floresceu agora no momento de dificuldade. É algo que foi construído e se manifestou agora também, neste momento da vida dela que ela tem um Alzheimer. Essas são as minhas contribuições. Queria agradecer a professora Alcione, porque lendo a obra eu tive as minhas impressões, e ontem na aula também. Mas aqui eu consegui ver várias coisas além. E aí eu já notei bastante coisa aqui também que eu perdi para pensar, meu Deus, é verdade, né? Tipo, acho que uma das coisas que a prof falou também que eu gostei bastante ela não lembra o que é artrose, mas ela lembra que o ombro é colo. E realmente ela não lembra, né? Qual é a doença, Alzheimer, se é artrose, se não é, mas ela lembra que o ombro dela é colo, e ela fala, né? Ela tem essa sensibilidade de ressaltar o colo. Então, muito obrigada, gente. Obrigada, Carol, pela tua contribuição, pela tua sensibilidade de trazer essa ligação, né, com a obra O Pica-Pau. Para quem não... A Mariana, né, a Mariana não sabe, é uma obra de um autor polonês, é um diário, na verdade, de uma criança que vive em 1939, e aí ele tem como tarefa de uma professora fazer o registro, né, das suas férias, e ele vai registrando. Hoje eu fui no Rio, hoje eu fiz... Ele vai registrando como criança no caderno de caligrafia. E esse caderno de caligrafia, que é um registro de memória, vira um livro lindamente ilustrado por uma artista plástica, e traz essa temática que a Carol apresentou aqui. Então, ele também é um livro de memória, mas numa perspectiva diferente, né? Que aqui é dessas memórias que estão
em fase de desconstrução, de desaparecimento, né? Elas estão sendo esfareladas, fragmentadas, estilhaçadas, né? É como se o vidro quebrasse, ou como o espelho quebrasse, daí a gente vai juntando esses pequenos caquinhos e olhando a partir desses caquinhos essas memórias que estão registradas aqui. E do Pica-Pau, ele tem uma linha bem forte, marcada com data, com dia, e a coisa vai evoluindo, até chegar na parte onde os aviões aparecem, onde entram os alemães, e por aí vai. Então, não quero contar para não dar spoiler da história, para quem sabe a Mariana ir atrás do livro, porque vale a pena, é belíssimo. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, de falar suas impressões, ou de destacar um trecho do livro que tocou, que acha que vale a pena a gente ouvir de novo? Acho que uma coisa que me chamou muita atenção também foi a questão da família, né? Como o conceito, essa obra ressignifica o conceito de família. Então a gente tem os papéis principais como a mãe, né? E uma filha adotiva, né? E como as datas, né? São o Dia das Mães, um aniversário. E aí tem no finalzinho já o Dia dos Pais, né? Como a prof comentou. Então no hoje, aí ela comenta como ela sente falta do pai dela, né? Então ela ainda se lembra do pai. E aí ela pergunta: você também tem saudade do seu pai? Eu: como vou ter saudade de quem não conheci? Ela: é mesmo, mas quem perdeu foi ele, né? E quem ganhou fui eu. Eu concordo com um sorriso emocionado. E aí no ontem, na página seguinte, tem um momento, né, de quando ela era criança que ela deseja Feliz Dia dos Pais para a mãe. E aí ela entrega um cartão e as duas se emocionam. Então é muito bonito esse momento e como ela enxerga na mãe a figura de um pai também. Isso é muito legal no livro. Obrigada, Maria Eduarda. Essa parte é forte, né, gente? É muito emocionante, porque é a história de muita gente, né? É a história de muitas mães que fazem esse papel solo de pai e de mãe e que nos trazem essa reflexão para esses ritos sociais que a gente cria, né? E como isso machuca ou liga, né? Porque hoje em dia até tem, né, nas escolas uma discussão, vamos fazer do Dia dos Pais, do Dia das Mães, mas assim, tem pai que é pai e mãe, tem mãe que é mãe e pai, tem vô que é mãe e pai, tem tio, né? Então, hoje tem um pouco dessa discussão, mas um tempo atrás, se a gente for pensar, né, na idade da Sônia, não tinha, né? Até quando eu estava na escola, né, quando eu estava no ensino fundamental, que era o primeiro grau ainda, não era fundamental 1 e 2, não tinha isso, gente, né? A gente tinha o Dia das Mães e o Dia dos Pais. No Dia das Mães, a gente pintava a flor, a gente fazia o cartão com coraçãozinho, e as professoras, assim, incentivavam a gente, coloquem debaixo do travesseiro, elas faziam essas ligações afetivas que eram bem bonitas. Mas, em nenhum momento, tinha essa discussão, pensava assim, quem tem mãe? Como que é? Aonde vocês estão? Quem não tem mãe? Dá para ser para avó? Se não é avó, é o pai, então vamos fazer o cartão para o pai? Mesmo sendo o Dia das Mães, vamos fazer o cartão. Não tinha essa sensibilidade. Então, possivelmente, esse cartão de Feliz Dia dos Pais, ela deve ter feito na escola como uma imposição, né? Porque nesse sentido que a escola precisa ainda, né, melhorar. Eu acho que nem todas as escolas têm essa discussão desses novos formatos familiares, né? Que não são tão novos assim, né? Só que há essa dificuldade de olhar para a sociedade, pensar como ela está, refletir com ela e crescer, né? Não machucar as crianças. Que eu lembro,
Eu lembro, assim, de situações constrangedoras com amigas que não tinham um pai, né? E que era muito... E que tinham, assim, algumas pessoas que não tinham, outras que não tinham mãe, que era com vô, morava com vô e vó, né? Então, o quanto a sociedade vai, né, impondo essas coisas todas. Mas, mesmo com todas essas imposições, o quanto essa mãe era sensível, né? E essa criança também era de uma profunda sensibilidade, porque ela sentia falta, ela sentia a necessidade de ter um pai, daí ela chamou a mãe de pai, não teve dúvida, né, nesse Dia dos Pais. E é isso, né, essa beleza de enxergar o papel de pai, de mãe, numa pessoa que tem essa autoridade, porque essa mãe tinha essa autoridade de ser pai e mãe. Ela era carinhosa, mas ela também cuidava, ela também zelava, possivelmente chamava atenção, brigava, né? Que é essa função eterna, né, do pai e de mãe, né? Que está do lado, pegando na mão e, ao mesmo tempo, se precisar, dar uns puxões, dar uns trancões e colocar de castigo, esse misto todo, né, que é ter essa função de pai e mãe tão difícil, né, tão complexa, e que depois inverte, né, que é o que acontece aqui, depois inverte essa filha, ela vira mãe, mas ela vira mãe, ela vira cuidadora, ela vira tantas coisas, né, ela vira confidente, ela vira a pessoa que vai ficar ativando a memória dela, ela vai fazendo como se fosse uma fisioterapia da memória, né, com as fotos, com o presente, com o jogo que ela faz das palavras, né? Ela fica toda hora jogando, né? Levando os livros que ela escreveu, né? Olha, são os livros que eu escrevi, porque a mãe sempre via nela um potencial de escritora e ela se tornou uma escritora renomada, consagrada, premiada, né? A Sônia é uma autora premiada, então a mãe já via na filha o potencial que ela tinha. Então, quando ela leva os livros dela, que ela escreveu para a mãe, é como se ela fosse fazer uma fisioterapia mental, né? Vamos ativar essa memória, vamos ver o que vem, talvez inconsciente, né? Talvez não seja uma coisa pensada naquele momento, mas o que eu vou fazer nesse momento para cativá-la, para trazê-la para mim, para deixá-la do meu lado, porque no fim é isso que a gente quer, né? A gente quer que a pessoa que a gente ama esteja do nosso lado com a gente, né? Dando colo ou recebendo colo. E quando ela leva os livros, eu vejo que é um pouco isso, né? Dessa retribuição de todo o afeto que ela recebeu. E disse, você me viu e aqui estou, né? Sou aquilo que você desejou ou aquilo que você premeditou, né? Mariana, a gente estava conversando antes, está por aí ainda? Estou sim, prof. Não quer falar para a gente as suas impressões? Você estava comentando comigo que você fez uma disciplina de geriatria, é isso? Aham. É que eu comentei antes com a prof. Sobre o que eu mais, assim, gostei do livro. Não foi vários trechos específicos, assim, mas eu gostei muito também da forma como a autora colocou no livro. O hoje e o ontem. Porque eu faço odontologia, e a gente tá tendo uma matéria agora de geriatria. E eu lembrei muito das aulas do meu professor, porque ele passa muitos vídeos e muitas falas sobre isso, sobre o ontem, que a criança sempre fala repetidas vezes várias coisas, sempre pede sempre a mesma coisa, e o avô nunca nega nada, nunca reclama de nada, sempre faz tudo. E o hoje, em que, tipo, o avô faz a mesma coisa, fala várias vezes a mesma coisa, repete várias vezes a mesma coisa, e a criança se estressa um pouco com isso, mas, ou, né, vice-versa.
E isso me lembrou muito no livro, com essas passagens de hoje e ontem. E uma coisa também que eu gostei bastante foi lá na página 69, que é como esses retratos nasceram, que a autora coloca também, né, que agora é a sua vez de adotá-la, adotar essa mãe que adotou ela um dia, e cuidar dela como a mãe cuidou dela um dia, mesmo não sendo a mãe verdadeira, mesmo, né, com tudo isso. E também colocou que o amor é imenso, mas as forças físicas e mentais às vezes me faltam. E isso parte muito também de uma fala que a prof comentou sobre a humanização, porque, querendo ou não, você cuidar de um idoso é muito difícil. Porque foi uma pessoa que já viveu muita coisa, é uma pessoa que já tem opinião sobre muita coisa. Então, muitas vezes, ele se torna uma pessoa teimosa, e não propositalmente. Mas, assim, porque foi uma vida para ele já. E cuidar de uma pessoa idosa e com Alzheimer é muito mais difícil. E, assim, remeteu muito, por exemplo, porque eu sou uma pessoa que eu cuido ainda, né? E cuidei a minha vida inteira muito dos meus avós. E é realmente muito difícil, assim, você ter, ao mesmo tempo, todo esse amor pela pessoa, mas às vezes falta paciência, às vezes falta uma questão ali, uma questão aqui. E é muito bom ter essa humanização, porque, querendo ou não, o amor nunca vai faltar e você vai continuar fazendo tudo pela pessoa. Mas é uma situação muito complicada, assim. E também pela questão do Alzheimer, né? Que é uma doença que vai definhando a pessoa. E você vê uma pessoa que você amou a vida inteira e você conheceu ela de um jeito, e do dia para noite, assim, ela vai perdendo toda aquela pessoa que ela era. Então, assim, eu gostei muito dessas partes, assim, mais humanizadas, assim, do livro. São difíceis, né, Mariana, mas que nos trazem a tarefa, né, como se trouxesse assim, a tarefa é essa, né? A gente tem, a gente tem essa doença, não tem cura, não tem medicação que faz reverter, né? Uhum. O que a gente tem a fazer é acolher, né? Sim. Bem bonita. E você estava comentando que você quer atender esse público, é isso? Sim. Eu gosto muito de atender idosos, assim. A melhor parte da clínica, para mim, é atender os idosos. É sempre os dois níveis, né? Ou você atende as crianças, ou você atende idoso, assim. É. A criança atendendo a odontologia deve ser complexo, porque eles têm medo, né? É. Assim, os dois lados é complexo. É por isso que a gente faz esse nivelamento, assim, são as duas pontas, assim. Porque As de um duas lado pontas. tem a criança que é muito complexo de atender, e tu tem que criar todo um negócio lúdico para a criança, toda uma questão do medo, a primeira vez que nunca foi. E do idoso é a mesma coisa, porque ao mesmo tempo ele também tem várias doenças, toma muita medicação, pode acontecer tudo na tua cadeira. E saber também tratar esse paciente, porque muitas vezes, por exemplo, como a gente atende ali na Univire, é uma população mais carente. Então, muitas vezes eles não têm com quem conversar, eles moram sozinhos, eles, sabe? Então, é todo também o acolhimento que você tem com essa pessoa. É muito, são as duas pontas, assim, que a gente diz. É, pensando nisso é complexo, né? Porque se não tem com quem conversar e quando encontra alguém para conversar, eles vão querer contar, né, as suas experiências, as suas vivências. E corre o risco de ter também pessoas com esse tipo de doença também, né, no atendimento. E aí não deve ser fácil mantê-los sentados, mantê-los imóveis, né, durante Uhum. muito tempo. É um exercício, com certeza que é um grande exercício. Mas que bom ter você aqui da Odonto para pensar num livro, né, uma literatura pensada, destinada, né, ao jovem, ao infanto-juvenil, né, ao adolescente, ao pré-adolescente, dependendo de como que é a leitura, né, desse ser que está em fase de crescimento, de amadurecimento literário, mas é um texto que chega na gente, né? Ele é um texto curto, mas é um texto que chega muito em nós que somos adultos, jovens. Eu não apresentei esse texto ainda para o público jovem, assim, da faixa etária, né, de
digamos, 12, 13, 14, 15 anos. Eu não tive essa oportunidade porque eu tive acesso ano passado a esse livro, mas eu tenho bastante curiosidade de ter as impressões dos jovens deste tipo textual, porque dessa temática, digamos assim, né? Porque a gente, nós que somos adultos, né? Vocês que são jovens aqui, a Luísa, a Malu e a Carol têm 18, 19, 20, é isso? Estou falando besteira? Não? Mariana Tá também certa, tem. prof. Oi? Tá certa? Tá certa. Pelo Mariana menos também tem falo isso? por mim. Eu tenho 23. 23? Aham. Mas é jovem, né? É super jovem, mas Uhum. ao mesmo tempo que é super jovem, já sabe o que quer. Vocês estão na universidade, vocês estão estudando, vocês estão atuando, trabalhando na área ou não, mas assim, vocês já têm clareza de quem vocês são, com muito mais consciência, da onde vocês vieram, o que que vocês querem. Diferente do pré-adolescente e do adolescente e do jovem, né? Do mais jovem ali, do antes dos 18, de antes de entrar na universidade, que ainda não sabe o que quer, que ainda não sabe o que que vai ser, que ainda não sabe o que está por vir, né? O que que vai fazer. E cair na mão deles um texto que nem esse, né? Como é que vai ser a receptividade, né? O que que eles vão ler dessa obra? Como que eles vão sentir? Eu tenho bastante curiosidade de testar com os jovens para observar as reações. Quais serão as reações? Porque a gente, o que que eu observo, né? Que nós pegamos, a gente pega os laços afetivos, a gente pega as memórias que realmente importam, que tem memórias que importam e ficam, e tem memórias que, né? Para que saber o nome da doença? O que importa é saber o qual, né? Saber se é ontem, hoje ou amanhã. O que importa é que eu vi chegar um presente. Por que que eu não ganhei o presente? Porque sempre que tem presente, eu ganho presente, né? Quando ele no final, o Dia dos Pais, né, ela pergunta, também vou ganhar presente, né? Então, essas observações que a gente faz são observações muito, assim, adultas. São percepções que a gente tem porque a gente já viveu, a gente já sabe, a gente já construiu, a gente tem vô, tem vó, a gente tem essa construção elaborada. Mas eu tenho curiosidade de observar as reações juvenis. Vamos ver se eu consigo testar com o público jovem ainda este ano para discutir com eles também, né? Esse tipo de leitura e literatura, porque nessa atual conjuntura, discutir um texto que nem esse, eu acho essencial, pensando em que a nossa população ela está envelhecendo, né? E pensar nesses jovens, sensibilizando-os para que isso pode acontecer com a gente, isso pode acontecer com as nossas pessoas amadas próximas de nós, né? E como que vai ser? A gente nunca sabe como que vai ser, mas ler uma obra que nem essa nos coloca numa situação de pensar sobre, né? De refletir sobre, de, de talvez até se colocar nesse lugar e pensar formas alternativas, né? Porque ela fala que tem várias cuidadoras, né? Porque ela tem uma vida agitada, ela é escritora, então ela participa de eventos literários, então, mas na medida do possível, ela sempre está muito presente com a mãe, porque é o que fica, né? Registrado na, nesse livro, nesse retrato aqui, nesses retratos de amor, né? Que fica muito forte. Alguém mais gostaria de fazer alguma contribuição? Vocês tiveram a oportunidade de ver a obra do Picasso? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu dou conta.
Vamos ver se aqui. Procurar no computador. Se eu colocar aqui no chat, vocês conseguem ver. Acho que eu não consigo compartilhar. Não consigo. Carol, tu consegue compartilhar? Vê se tu consegue compartilhar. Tu também não tem o hábito do Teams, né? Acho que eu consegui, prof, no chat. Ah, tu conseguiu? Ah, Não obrigada. sei se tá aparecendo. Deixa eu ver se a gente está. Que bom que a Malu, Madu, né? Maria Eduarda. A Madu nos salvou, vamos ver. Vocês estão conseguindo ver? É muito parecido, né? Seu som tá desligado, Carol. Ah, não era o negócio, era o próprio fone. É que ele tem uma função aqui em cima, daí eu preciso clicar nela para ele funcionar, mas enfim. É interessante como a cabeça dele tá virada, né? E, meu, é bem parecido mesmo. É o mesmo estilo, né? Uhum. Bem interessante mesmo. Só a cor que muda um pouquinho, né? The Dream. Eu acho que esse título, né, para a obra da moça, né, para esse sonho, é muito sugestivo também, né? A diferença é que no Picasso a moça está com o olho fechado, é isso? Vocês estão com a obra aberta e porque eu não estou. E Sim, aqui, ela tá com os olhos fechados. os olhos estão super abertos, Uhum. né? Com, com a marca, né, dos cílios. Sim. E esses pontilhados aqui que me remetem como se fosse o choro. Aham. É engraçado, prof, até a parte do olho aqui, assim, da metade do nariz ali, que tá, assim, branco, né? Na obra do Picasso também parece que, tipo, tem uma repartição, assim, do nariz, bem semelhante. Bem semelhante, né? A Raquel faz ou uma citação, ou foi sem querer, né? Porque às vezes isso acontece, né? É a memória da gente, é a memória visual que a gente tem. E ela é artista plástica, a Raquel, né? Ela é designer gráfico, ilustradora, escritora e sócio do escritório Estrelinha Design. Ela é graduada em publicidade e propaganda. Então, alguém que estuda design, alguém que estuda propaganda, possivelmente, né, tem uma leitura da arte como um todo de uma forma profunda, porque publicidade, propaganda, designer, eles estão muito entrelaçados com a, a questão visual. Então, não tem como, né? E ela faz curso em Nova York,
ela recebe prêmios na Feira de Bolonha, na Itália, em 2020 e 2021. Ela recebe também, os livros dela também são premiados no Jabuti. Ela recebe também premiação na Fenelige. Então, assim, ela tem um vasto currículo na questão da imagem. Então, é possível que sim, ela com certeza conhece a obra de Picasso e, e tenha feito alguma relação, talvez não direta, mas inconsciente, né? Na hora da surgindo as imagens, e talvez foi esse tipo de imagem que ela conseguiu desenhar, retratar a partir desses fragmentos, né, de memória, de afetos, de relações, de construção e desconstrução de relações. E o livro, ele é muito bonito, pensando como todo mesmo, né? Ele tem um formato bom, né? Não é grande demais, nem pequeno demais. Aí ele tem essa abertura aqui, ó, com uma orelha imensa, e traz um azul, né? Que vai passando de um azul tranquilo para um azul mais denso, né? Até ficar um azul petróleo no início do livro. E aqui daí coloca como se tivesse enquadrado, né? Enquadra aqui no início, faz uma moldura e coloca Zaime escrito de uma forma livre, possivelmente pintada, e depois o retratos, o nome Sônia, as outras palavras estão em tipos textuais muito comuns, mas a palavra Zaime não. A palavra Zaime está escrita como se fosse uma criação à mão mesmo, né? Pintada. Então, eu vejo que tem uma preocupação muito minuciosa com o visual, né? Com o que a gente vê, o que olhando a gente lembra, o que sentindo as cores a gente consegue segurar, consegue guardar. Carol, quer falar? Tem uma parte, prof, muito interessante ali da capa mesmo, sabe? Que tu mostrou ali. Se você conseguir abrir o livro, tipo, na capa, daí essa orelha ali, do outro lado, inverte, mostra o livro, do outro lado. Tipo Assim? a orelha, Essa que você orelha que mostrou vem. aquele azul bem lindo. Tem uma parte do livro que ela fala sobre o céu azul dos olhos da mãe dela, né? Que os olhos dela são bem azuis. E nessa parte me parece totalmente isso, assim, tudo azul, que é o céu dos olhos dela. Pode ter essa referência mesmo, né? Bem lembrado. Bem lembrado mesmo. No final, ele faz também esse movimento, né? De uma orelha grande, um azul que vem e que vai para a quarta capa aqui. No final, aí tem um comentário do João. Tá bem interessante esse comentário, né? Bem pontual, né? Ele fala desse diálogo da mãe e da filha, da poética que tem, né, no livro e tudo mais. Porque algumas resenhas que vêm atrás, às vezes apresenta o livro e digamos assim, apresenta a obra de um jeito que perde a surpresa, né? Mas o João, ele consegue trazer aqui, né, o que comove ele, né? Ele fala no final quase no finalzinho, um pouquinho antes de terminar o texto, ele diz assim: comove ler os instantes hoje e em seguida os instantes ontem, posto que entre uns e outros, rasgados por anos, vamos descobrindo quem é mãe que adotou essa filha e quem é a filha que é adotada tanto dessa mãe, não de corpo, mas de alma, chega a ela ao estado máximo de comunhão. Né? É bonita essa visão que ele traz aqui, né?
Mas ele vai dando pinceladas, ele diz, ó, tem uma comunhão, né? Como que essa comunhão é a gente que vai descobrir na leitura do livro, né? E interessante. E daí ele finaliza dizendo uma história de dupla generosidade em carne viva. É isso mesmo, né? Ela é uma, um registro em carne viva, que a toda hora a gente fica se rasgando e chega ao ponto de se emocionar, né? De chorar, porque é muito sofrido, né? Muito doloroso para quem tem as pessoas amadas e vê a possibilidade de ter uma doença que nem essa, ou que tem, a gente se emociona, né? Chora, e é comum, né? Então, esse livro, nessa perspectiva, tanto para quem escreveu, tanto para quem lê, nós que somos, né? Nessa perspectiva madura, eu quero testar com os jovens para ver como é que vai ser, mas como se fosse uma catarse, né? Dentro da psicologia, em qual a gente coloca para fora, né, aquilo que dói, aquilo que machuca, então acaba sendo esse movimento de catarse, de expurgar, né, de colocar essa dor toda para além só de estar dentro, né, de colocar para fora. Um ato corajoso, né, de muita. Você tem que estar muito disposta a colocar, porque ela se colocou e no final ela explica, né? Então ela não coloca nenhuma cortina assim, e tem fatos reais, não. Ela traz ali, né, que são as memórias vividas, e a gente sente que são memórias verdadeiras, né? Pelo, pelo tom que ela dá, hum, pelas fases que ela coloca, a gente não vê que é um simulacro, que é uma simulação, né? A gente vê que a escrita, ela é uma escrita muito forte, né? É uma escrita não ficcional, mas que ao mesmo tempo, não sendo ficcional, há muita beleza, há muita delicadeza, e é isso, talvez, que a Sônia vem nos lembrar, né? Que na vida real, apesar de ser a carne viva, como o João fala lá no final, ela precisa ser percebida, as suas sutilezas, as suas delicadezas, para que a gente siga adiante, né? Nos abraços que a gente vai encontrando, né? Nos colos que a gente vai recebendo ou dando, né? Que são esses momentos que nos trazem e nos lembram por que, de repente, estamos por aqui, né? O que a gente está fazendo por aqui? Qual que é, qual que é a nossa aqui, né? Qual que é a nossa função aqui, dentro desse mundo tão corrido, desenfreado, preconceituoso, com tantas questões, né? Com a questão da mãe solo, com a questão das pessoas idosas, né? Esse idoso é incômodo, é mais fácil colocar num lugar e deixar ele lá. Então eu quero ouvir de novo aquela história, né? Que é cansativo, porque é isso, né? Que a gente vê hoje na sociedade, de modo geral, assim, raras raros relatos que trazem esse idoso assim, né, com um protagonismo, mesmo na doença. Ela é uma grande protagonista, né, nessa obra, ela, né, porque acaba sendo o nome do personagem eu e o personagem ela, né, então ela vira essa grande protagonista de uma obra que nos sensibiliza, né, nos lembra que machuca aqui, mas machuca lá, e machucou, vai continuar machucando, mas mesmo assim há alguma coisa que move que a coisa continua, né? No livro do Daniel, que é o livro que eu comentei aqui no início, né? Esse aqui é uma edição nova dele, que ele fala da memória também,
é um pouquinho diferente essa perspectiva. Ele tem uma relação com o vô muito parecido com essa construção de mãe e filha que a Sônia retrata aqui. Esse vô, ele é um guia, né? Uma pessoa que ampara ele nos pensamentos, nas suas angústias, nas suas indecisões, nas suas dúvidas. Então, o avô, ele faz ele mergulhar nele mesmo para descobrir quem ele é, né? Qual é, o que ele vai ter que fazer, né? E ele vai colocando o menino que está em fase de crescimento numa calmaria, porque assim como uma mãe solo tem dificuldade social, ser indígena na atual sociedade também é uma dificuldade, né? Então, o primeiro capítulo que ele abre chama-se A Raiva de Ser Índio. E aí ele vai trazendo os outros capítulos nessa perspectiva. E ele vai trabalhando com sonho, né? A leitura dos sonhos que eu vou vai ajudando ele a compreender como é que a gente lê os sonhos e tudo mais. Então, esse tipo de livro eu venho observando que tem sido um recurso utilizado nos últimos tempos, né, que o Itamar também utiliza, de certa forma, porque ele também coloca fatos reais da sua vida para construir também suas narrativas. Então, assim, a gente vê um movimento atual literário a partir da história vivida, dessa construção sendo mais colocada de uma forma mais intensa e mais dirigida. Não que, se a gente for pensar, por exemplo, em Machado de Assis, Guimarães Rosa, não tenham colocado fragmentos, né, pequenas crônicas em suas narrativas. Sim, se a gente vai estudar a vida deles, estudar o tempo, a gente observa nas narrativas, nas construções de escrita, os tempos, né, o tempo, o fragmento do tempo está ali presente, né, a vida social, os preconceitos da época, as dificuldades da época, mas era uma coisa, a gente via que tinha um enredo, uma construção elaboradíssima para a história ser desenvolvida, e dentro dessa história ser desenvolvida, esses elementos, possivelmente, de memória individual. A diferença é que o Daniel e a Sônia, e o Michael, que é o autor do Hoje Eu Vi um Pica-Pau, eles se colocam. O Michael tem uma outra perspectiva ainda, né? Porque é um diário da infância. Então, é um resgate de memória de um outro lugar que foi feito. Mas o do Daniel e da Sônia é um registro atual, né? E eles fazem de caso pensado, digamos assim. Não é, eu vou fazer uma história e daí no meio da história eu vou contar parte dessa experiência que eu estou tendo. Não. Eles vão escrever a partir deles, né? As outras obras da Sônia não são todas assim, né? Mas esse em especial é. Então, ela escreve olhando de frente para isso que ela está vivendo. Por mais que ela possa virar de lado, né, o rosto para enxergar esses estilhaços todos, mas ela encara de frente toda essa dor, todo esse sofrimento para continuar, né, e escrever a sua história. E o Daniel também. Ele se constrói na narrativa, ele apresenta quem ele é, né, na narrativa. E isso é um movimento bem contemporâneo, assim, bem atual. Nos últimos 2 anos, eu vi que cresceu o número de livros que trazem isso de uma forma muito clara. Não é assim, não é algo que, eu vou fazer uma história e colocar no meio dela a memória. Não. Ela é bem clara, ela é bem dirigida, né? E é interessante pensar que é uma mãe solo, que esse aqui é indígena, tem também livros
que tem a referência afro e afrodescendente, que também tem essa força, né, de pensar na sua memória, na defesa da sua memória, na defesa dos seus anciões, né, na defesa dessas pessoas que trazem, que contêm, digamos assim, a semente do conhecimento, que está tudo ali, né, para não se perder, né? Então, eu vejo que esse retrato é para isso, para ela não perder quem a mãe dela é, o que ela foi e o que ela é. Não é porque ela hoje é outra coisa, ela não será mais aquilo que ela foi, ela sempre será. Então, é de muita beleza, né? E de muita coragem de escrever um livro que nem esse. E difícil, né? Porque eu fico imaginando viver isso tudo que ela está vivendo e daí vai escrevendo. Na hora da escrita, quanta coisa que não passa, né? Quais outras histórias não acontecem. E aí são esses fragmentos que ela seleciona para nos apresentar. Então, são essas as minhas colocações. E agora que eu vi ali, Maria Eduarda, que o Fábio está aqui do ladinho no nosso chat. Obrigada. A Natália também fez um comentário dizendo que... ela disse que saiu e que gostou das reflexões. Então, tá. Vamos, cada uma de nós, escrever uma palavra para ficar registrado aqui no nosso chat, para a memória deste lugar aqui, virtual. A Carol escreveu memória. Uhum. Se quiserem falar também pode ser, que daí eu registro aqui. Mas se escrever, daí eu faço uma foto. Afetividade, a Maria Eduarda. Eu escrevi, mas não sei se chegou. Porque o meu chat eu acho que está um pouco atrasado. Ainda não. O que tu escreveu, Mariana? Acolhimento. Acolhimento? Tá. Eu vou escrever aqui. Que às vezes a minha conta da Univille, ela entra, sai, daí eu acho que o meu chat deu uma... Normal. Quer dizer, não poderia ser normal. Mas... Só um comentário de que a junção da minha palavra com a palavra da Maria, com a palavra da Mariana, fecha ama, porque é afetividade, memória e acolhimento. É verdade. Pouquinho. Mariana. Memória, afetividade, acolhimento. Eu vou colocar coragem. Porque tem que ter muita coragem para escrever um livro que nem esse, né? Se eu tiver que ler mais uma vez, eu vou chorar muito mais. Porque, meu Deus, eu chorei muito, não sei vocês. Vou fazer uma foto, tá bom? Mariana, tu consegue abrir a tua câmera um pouquinho ou não? Se conseguir, ok. Ela não tá permitindo também, prof. Tá bom, não tem problema. Eu vou fazer Eu já assim, tá? tentei. Tudo bem. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Estou muito feliz e honrada com essa tarefa de continuar o Clube do Romance e o Clube do Conto. Eu espero que nas próximas discussões, se vocês puderem participar, eu vou ficar muito feliz. Se vocês gostaram, conversem com as pessoas com quem vocês gostam e que gostam de ler, para falar, né, dessa proposta. E também, se vocês tiverem alguma sugestão, a gente tem livros definidos, né? Mas se tiverem sugestões, a gente pode já ir pensando e organizando para um próximo momento ou para uma próxima seleção de livros.
A gente tem mesclado, né, literatura juvenil com literatura adulta também, pensando neste alimento de quem lê, né, de não ficar numa linha só, porque é interessante, né, a gente discutir obras escritas também por adultos. Obrigada, Carol. E também sobre o horário, se vocês tiverem alguma sugestão sobre o horário, sobre o dia, a gente quer ouvir, né, as pessoas para pensarmos a alternativa para que esse momento ele chegue da melhor forma possível e que as pessoas possam participar da onde elas, né, do lugar que elas estiverem, né, da melhor forma possível, que é a experiência que a gente fez lá no Univille de fazer presencial e online ao mesmo tempo foi uma experiência audaciosa, mas eu avaliei que foi muito interessante e muito boa, faltou só um pouco do domínio meu da parte tecnológica, ou de ter mais uma pessoa junto, né, fazendo esse apoio, esse amparo, mas foi muito interessante ter o jogo, né, das pessoas que estão longe, em outros lugares, participando, e ao mesmo tempo ter as pessoas perto, então não sei se a gente pode pensar algo assim também para o Clube do Romance, mas para a gente ir amadurecendo e pensando e repensando o que a gente faz, né? Para não só ir movendo, né? Mas ir movendo e também tirando o pó, tirando um pouquinho, né, dos pensamentos para a gente escutar o que as pessoas gostariam. Então, muito obrigada pela participação. Ó, um bom final de semana para todas. Estamos só em mulheres, então vou falar no Obrigada, feminino. prof. Bom Beijos final de e melhoras, semana. né? Ai, obrigada. Obrigada, prof. Obrigada, prof. Obrigada, Maria, pela participação. Vou falar da gravação.